Então, moçada, a gente vai tratar nessa última aula teórica de todo esse processo aí sobre simulação. Simulação é uma das ferramentas mais interessantes que a gente tem na engenharia desse século, né? E ela foi muito favorecida na ordem pelos modelos que a gente viu na aula passada e pelos computadores, né? A partir do poder de processamento computacional que se impõe hoje. Hoje, como eu já falei para vocês, um celular já tem um poder de processamento absurdo, né? Então a gente consegue aí simular inúmeras condições e inclusive alguns simuladores estão aparecendo nesse momento em tempo real, né? Que tu consegue inclusive simular comportamentos em estruturas, e existem também uns conceitos chamados hardware in the loop, que eu vou comentar ao longo dessa aula, tá? Então vamos lá, moçada, vamos falar um pouquinho sobre simulação. Com as duas primeiras revoluções industriais, o processo industrial acabou massificando a produção de forma a ter produtos cada vez produzidos em maior escala e cada vez mais baratos. Com a terceira revolução industrial, a gente começou a automatizar os processos, o que reduziu ainda mais os custos e aumentou ainda mais a produção, seja no sentido de qualidade, seja no sentido de diversidade de produtos. A indústria 4.0, como a gente viu, ela tende a flexibilizar a produção, ou seja, chegar a um ponto de ter produtos especificamente criados para um sujeito, ou seja, personalizados para aquele sujeito, né, dependendo da situação. A questão maior aqui, em relação à globalização, é que esse produto não precisa mais ser fabricado no quintal da tua casa, né? Tu pode ter um produto fabricado do outro lado do mundo e com todo esse processo de logística que tem hoje, tu pode adquirir esse processo. Então a concorrência é muito grande e ela é muito descentralizada. Esse é um primeiro ponto bem complexo, né? E a simulação acaba também ajudando esse ponto, né? Por quê? Porque tu consegue simular o produto e verificar o produto se ele está de acordo com o que o cliente espera, mesmo que a fábrica esteja a milhares de quilômetros de distância desse cliente, né? Então, a globalização é um fator que precisa ser levado em consideração como introdução ao nosso assunto de simulação. O segundo caso é o aumento da competição. Eu falei para vocês aqui, nós temos grandes empresas aqui na nossa região, inclusive em Panambi, né, que produzem materiais e equipamentos para várias multinacionais, produção de veículos, caminhões, enfim. Através da simulação, eles conseguem provar para essas grandes empresas a qualidade do produto deles, e não só a qualidade do produto, a qualidade e competência técnica deles, no sentido de reprojetar uma determinada peça, um determinado componente. Então, a simulação também ela está diretamente ligada ao aumento da competição. Isso é fundamental nesse meio industrial atual, né, onde a globalização, que foi o item anterior, está intrinsecamente ligado com a concorrência. E aí entra o diferencial competitivo, que na verdade está intrinsecamente ligado com o que eu acabei de falar também, né? No sentido de que eu consigo provar que meu projeto é melhor sem ter executado nenhuma única peça desse projeto ou desse produto que seja, né? Simplesmente através de ferramentas computacionais onde eu simulo e determino performance, por exemplo, resistência. Vamos imaginar que aí um grupo de engenharia civil desenvolva um novo poste de energia que suporte ventos e temporais mais fortes a custo menor do que um poste de concreto tradicional, né? Ele consegue hoje com simulação provar que esse poste suporta ventos, sei lá, vamos chutar alto aqui, 150 km por hora, né? De forma a resistir. A partir do que? Um traço novo de concreto, um novo material desconhecido até então para esse tipo de aplicação, certo? A simulação acaba permitindo que ele prove que o produto dele é melhor, e aí ele tem um diferencial competitivo, sim, ele consegue provar que mesmo ele sendo uma empresa do interior, ou sendo uma empresa de um país pequeno, né, que não tem talvez tanto know-how, ele consegue provar que aquilo ali realmente é eficiente.
e aí entrar no mercado valendo, né, com grandes concorrentes internacionais e tal, sem ter que necessariamente criar um protótipo. Veja, o protótipo é ótimo, né? Eu não estou dizendo para não criar, é que tu não vai criar um protótipo numa única ponte, né? Se ela for construída, se tu tiver uma grande concorrência entre várias construtoras, tu vai ter que provar que o teu projeto é melhor que os outros. A simulação pode ser um diferencial competitivo nesse ponto. E por fim, não menos importante, a competência tecnológica, que pode ser provada através da computação, né? Um pouco naquela linha também ali da questão das peças, né? Eu aqui no interior consigo provar para uma multinacional que a proposta de fabricação de uma determinada peça, ou até de um sistema como um todo, é melhor do que qualquer outro, que usa menos materiais, que tem mais eficiência, é mais robusto, por exemplo, é mais durável, mais leve, às vezes isso pode ser interessante. E, enfim, a simulação pode determinar minha competência tecnológica, que está relacionado não só a máquinas e equipamentos, tá, pessoal? Ela está relacionada à competência humana que eu tenho, à formação. A gente tem empresas aqui na região que tem 4 doutores, 20 e poucos mestres trabalhando diretamente em projetos, né? Isso tem faculdade por aí que não tem esse número de profissionais com esse gabarito. Então, isso é uma coisa a ser respeitada. Eles têm uma competência tecnológica que está muito relacionada aos seres humanos, né, que trabalham naquela empresa. Às vezes a gente olha a competência tecnológica exclusivamente como computadores de grande porte, máquinas e robôs e tal. Não necessariamente, tá? Competência tecnológica é competência em tecnologias. Quando eu me refiro a modelagem e simulação, eu estou falando basicamente que eu utilizo modelagem e simulação para facilitar a visualização de um projeto antes mesmo dele ser implantado. Eu acho que isso já ficou bem claro aqui, né? Mas aqui só um slide para destacar isso. Antes de implementar, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho a modelagem e simulação que vai me determinar. E aí, independente da área, tá, gente? Isso não quer dizer que seja exclusividade de uma área A, B ou C, né? Todas as áreas aqui têm um forte viés nesse sentido. Entre as vantagens da simulação, a que eu mais falei também é a questão do custo, né? Eu implanto um protótipo sem necessariamente ter que montar aquele protótipo. Se isso for um prédio, por exemplo, né? Isso é bastante significativo. Mas mesmo para uma peça em que eu corro o risco de errar, isso pode ser significativo também, né? Eu posso visualizar os problemas antes deles acontecerem. É bem aquilo, né? Assim, moçada, quando a gente monta uma coisa dentro do laboratório, o laboratório é o mundo perfeito, temperatura ideal, a moçada está trabalhando com ar-condicionado, todo mundo com jalequinho, ambiente totalmente limpo, né? Vamos imaginar aí dentro da engenharia mecânica sensores para medir velocidade. Uma coisa é no laboratório, outra coisa é quando eu coloco lá na terra um trator se movimentando, jogando barro para tudo que é lado, onde provavelmente o próprio proprietário desse trator não vai fazer a higienização a todo o tempo dele, ele vai permanecer dia sujo, e o meu sistema tem que continuar funcionando sem ter desgaste, sem ter oxidação, sem ter lá um sensor bloqueado em função de terra, barro, pó, que seja, enfim, né? Por fim, a própria antecipação de prognóstico, né? Que é o que, basicamente? É eu determinar quando que uma determinada peça ou uma manutenção precisa ser definida. Isso permite que eu estabeleça uma vida útil para o meu produto, né? Isso é fundamental, por exemplo, na aviação, né? Ninguém tem expectativa de estar lá em cima no avião voando a 10 mil pés e de repente uma peça começa a falhar, né? Antes dessa peça falhar, ela já é substituída. Por quê? Porque os engenheiros simularam essa peça e sabem que, sei lá, a vida útil dela é 10 mil horas de voo. Então, quando chegar em 9.500 horas ou 9 mil horas de voo, ela vai ser substituída para nunca correr o risco de chegar nas 10 mil horas, que seria o limite de estresse daquela peça.
Isso faz com que esses equipamentos sejam extremamente robustos e eficientes hoje em dia. A simulação também pode prover algum tipo de estratégia, né, em ambientes incertos, por exemplo, ambientes perigosos, onde eu não sei exatamente como, ou não posso testar exatamente como determinada componente, peça, equipamento vai ser operacionalizado, né? Eu posso estressar isso a nível de simulação. Então, eu posso criar estratégias, né, de aplicação desse material, desse equipamento, enfim, para determinadas condições e impor limites também, né? E limites sempre são bons nesses casos. A necessidade, então, também pode ser um fator decisivo a partir da simulação, né? Um grande tomador de decisão, que é o gerente de processo ou até o CEO de uma empresa, pode determinar ou não a execução de uma linha de produção ou extinção dessa linha, né? Baseado em resultados de simulação. A própria questão de produtos, né? Eu contei para uma das minhas turmas, eu vou pedir desculpas para eles, vou contar de novo aqui, né? Que teve uma empresa de Panambi, por exemplo, que uma grande multinacional pediu para eles produzirem um para-choque de caminhão. Esse para-choque, o projeto veio em 5 partes, né? Que ia uma certa quantidade ali de ferro, né? Com determinada resistência, e obviamente com design para dar conta desse caminhão. Hoje o design é um fator importante também, né? E essa empresa, ela acabou reprojetando esse para-choque, tornando ele mais eficiente, mais leve, utilizando menos material e comprovou por simulação que ele teria a mesma resistência e com apenas 3 peças em vez de 5. Então isso fez com que o custo caísse muito. Imagina esses diretores da multinacional quando olham para essa empresa menor, né, que produz só uma parte do produto deles, dando uma resposta desse tipo, né? E aí eles criam, inclusive, a ideia, né, de que aquela empresa tem uma competência, a gente falou antes, técnica muito importante, né? E aí isso pode ser bem significativo numa nova escolha aí de fornecedor. A simulação, portanto, ela utiliza os modelos matemáticos que a gente viu na aula passada, né, para tentar trazer isso para um uso real, para tentar apresentar dinâmicas, né, do sistema em condições de uso real. E aí tu consegue avaliar o desempenho, né, desse sistema. E isso é bem interessante. E desempenho aqui também necessariamente não é só físico, né? Pode ser térmico, por exemplo, suporte a outras condições. A simulação é, na verdade, o trabalho com um modelo, né? E o modelo nada mais é que um trabalho com analogias, né? E aí tu junta tudo e tenta, a partir de vários modelos físicos, matemáticos e tal, imitar a realidade, que é o ponto-chave desse processo. A gente vai ver alguns exemplos, né, de como isso pode ser feito, desde a engenharia de segurança, a engenharia elétrica, a engenharia civil. A ideia é mostrar para vocês várias aplicações possíveis nesses casos. A simulação não deve substituir a engenharia. Esse é um ponto chave, né? É óbvio que tem por trás da simulação tem uma engenharia, então simplesmente simular não vai resolver o problema. Às vezes, e até vocês vão perceber isso com os colegas de vocês, disciplina como algoritmos, o pessoal fica na tentativa e erro tentando acertar. Isso nunca funciona. Vocês podem tentar 1000 vezes, acertar alguns, mas na prática, vocês não vão morar num prédio em que o construtor lá, o projetista, de alguma forma, tentou no chute acertar uma simulação, né? Nenhum modelo substitui a experiência do sistema real. E isso acho que ficou bem claro nas últimas falas e na última aula também, né? O modelo ele tenta se aproximar do real, mas ele nunca vai ser o real. E obviamente o real é mais efetivo que o modelo, então ele não consegue substituir. A gente às vezes precisa se valer dele para criar condições, né, onde normalmente a gente não poderia.
Mas, obviamente, o melhor seria sempre trabalhar com o real. A resposta fornecida para um modelo em determinadas condições pode, inclusive, estar completamente errada. Né? Numa condição em que aquele modelo não preveu determinadas condições, a resposta pode estar completamente errada. Então a gente tem que tomar cuidado e aí, de novo, volta a figura do especialista. Ele vai olhar e vai dizer, não, isso aqui não tem como funcionar dessa forma. Né? E ele tem esse feeling justamente por isso. Vocês terão esse feeling no momento que vocês se tornarem engenheiros. O analista deve ter o conhecimento necessário para verificar se esta está correta. Né? Então ele vai ter o feeling e vai verificar se aquela resposta, ou seja, vai ter alguém para validar essa resposta. Ela não vai ser ela louca. Tá? A gente tem aí, por exemplo, na figura aí do lado, a gente consegue perceber mecânica dos fluidos, né, simulada a partir de um conjunto de pás ali, né? Isso poderia ser água, por exemplo, né? Um movimento de água, um movimento em mecânica dos fluidos que essa água vai provocar, né, a partir do movimento dessas pás. Poderia ser ar também, em algum aspecto, mas nesse caso provavelmente a água, né? Poderosos programas de computador, como simulação, e a gente usa um muito importante que a gente usa em todas as engenharias, que é o MATLAB, né? Não deve ser utilizados sem o treinamento e sem o domínio dessa ferramenta. Por quê? Porque o cara que não tem treinamento, ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele é mais ou menos a moçada aí que compra uma HP de calculadora e nunca leu o manual. Ele vai continuar tendo uma calculadora na mão. Ele não tem a menor noção para que serve toda aquela ferramenta. Então não adianta tu ter um canhão para matar um mosquito. Né? Isso nunca foi útil e nunca vai ser. Então são essas as condições que a gente precisa ter noção e estabelecer, né, desde o princípio, a partir da simulação.